os efeitos da ratio studiorum, como vale a pena conhecer Comênio e os efeitos de Comênio na história da educação. Então, por exemplo, da ratio studiorum, da pedagogia jesuítica, a gente não pode esquecer, vamos dizer assim, que um dia de educação na pedagogia jesuítica era um dia extremamente disciplinado. Então, como os colégios eram internos, né, os primeiros colégios, e por muitos anos, acho que por séculos, né, foram internos ou semi-internos, um menino acordava às 5 da manhã, tinha toalete, as orações, um pouco de ginástica e começava as aulas. Então, tinha uma aula de hora em hora. Cada aula era assim, uma oração, uma preleção do professor, exercícios, correção do exercício, tirar dúvida do exercício, outra oração. Aí um intervalinho de 5 minutos e começava outra aula. Oração, preleção, exercício, correção do exercício, tirar dúvida, e assim a manhã inteira, né? Na parte da tarde, os alunos tinham que estudar o que tinham aprendido de manhã. E na parte da noite, nas academias, que eram as academias dos grupos de alunos, né, as pequenas sociedades dentro do colégio, eles eram obrigados a discutir de noite o que tinham aprendido de manhã e estudado de tarde. E no sábado, eles faziam as sabatinas. Sabatina era a prova da semana, de tudo que tinha se estudado durante a semana. E se chamava sabatina exatamente porque ocorria no sábado. Hoje nós até chamamos assim sabatina, independentemente de ser no sábado, na segunda ou na terça. Mas para a pedagogia jesuítica era sempre no sábado. Então a pedagogia jesuítica era uma pedagogia da disciplina. Ela não é, né? Ela continua sendo, claro que eles renovaram muito, mas ela continua sendo uma pedagogia da disciplina, né? Por outro lado tem Comênio. Das coisas que nós herdamos de Comênio, aprendemos de Comênio, estamos ainda utilizando de Comênio, né? Que é a versão protestante da pedagogia do século XVI, do século XVII. Então, Comênio ensina coisas que são muito interessantes. Por exemplo, foi Comênio que criou as reálias. Reália é um objeto que a gente leva para dentro da sala de aula, do mundo real, para que a criança, o adolescente manipule aquele material e aprenda com a realidade. Então vamos dizer assim, eu vou ensinar coração em biologia. Posso levar um coração de boi. Vou no açougue, compro um coração e levo, vou lá. Partir, abrir, vai ver ventrículo, vai ver as conexões, as veias, etc, etc, né? Enfim, ou sei lá, qualquer outra coisa. Isso se chama reália. Isso foi Comênio que trouxe para dentro da sala de aula, porque Comênio havia estudado os empiristas ingleses, que são filósofos que estão dizendo assim, é preciso conhecer a realidade a partir da realidade material, a partir da experiência. Então isso é um débito que nós temos a Comênio, né? Ou o livro ilustrado, Comênio foi o primeiro a fazer um livro ilustrado, né? Também o Comênio propõe que haja uma educação mista de homem e mulher juntos. Ele defendeu no século XVI a educação feminina, que isso era uma revolução, né? Então, ele trouxe coisas positivas. Agora, tem algumas negativas, né, que estão presentes na nossa prática educativa e tem a ver com avaliação e tem a ver com exame, né? Certamente porque ele estava atrás também da eficácia, né? Ele estava querendo que os alunos aprendessem e as primeiras formas que ele encontrou foram essas formas mais exigentes, né? De acordo com o tempo dele, né? Pois é. Então, aí citando uma frase de Hipócrates, né? Que uma das coisas que Hipócrates fala é que o indivíduo, para se desenvolver, ele precisa prestar atenção nas coisas. Como ele toma essa frase, diz assim, para que o aluno aprenda, ele precisa de prestar atenção naquilo que está ocorrendo. E se o aluno estiver distraído, ele não aprende. Então, para fazer com que o aluno preste atenção, o Comênio diz assim, use todos os recursos que estão disponíveis. Motivação, convite e também gere o medo. E aí, então, vem alguns exemplos que a gente usa ainda hoje. Por exemplo, na aprendizagem da leitura, Comênio diz assim, mande todos os alunos abrirem o livro, começa a chamar aluno por aluno, não se preocupe se o aluno estiver lendo bem. Vá passando de aluno em aluno, de aluno em aluno, até você encontrar aquele que não sabe. Esse que não sabe deve ser objeto de desqualificação por parte do professor. Se não servir
para esse aluno, essa desqualificação vai servir para todos os outros, porque eles terão medo e prestarão atenção, né? Então, o medo era um recurso fundamental para fazer com que o aluno se comprometesse com a sala de aula. E nós usamos isso de outras formas. O aluno faz uma pergunta, a gente diz assim, veja uma pergunta idiota que ele fez. Ah, não podia fazer uma pergunta mais interessante? Então, o que acontece é que nós continuamos usando essa modalidade comeniana. Comênio tem uma frase sobre os exames que ele diz assim, que aluno não se preparará suficientemente bem para as provas se ele souber que as provas são para valer. Aí os nossos professores, eu já disse isso algumas vezes na minha vida, felizmente aprendi a não dizer mais, né, mas já disse isso. Cuidado, hein, as minhas provas são para valer. Se vocês não estudarem, vocês vão ir mal, né? Que é uma ameaça permanente sobre... Isso é comeniano, está na didática magna isso. Ele diz que também tem provas que não são para valer, né? Quando você diz que algumas são para valer, outros está dizendo que outras não são. Deveria existir outros que não são para valer, exatamente. Tá certo. Sim, tem uma coisa interessante que o Comênio tem um outro livrinho, bem pequenininho, chama-se Leis para a Boa Ordenação da Escola, que é semelhante à Ratio Studiorum, né? E nesse teu capítulo sobre os exames, ele disse que deveria haver exame na escola de hora em hora, dia em dia, semana em semana, quinzena em quinzena, mês em mês, semestre em semestre, ano em ano. Então o aluno faria a prova o tempo todo. E além disso, o Comênio diz assim que todo município, toda prefeitura, todo distrito deveria nomear um personagem chamado escolarca, que a palavra significa aquele que tem poder da escola, né? Que deveria elaborar uma prova e aplicar em cada escola para saber se a escola está funcionando bem. Imagino que todas essas regras elas vieram em função de um tipo de convivência, um tipo de relação social que existia nessa época. Na escola de hoje, a gente precisa disso ainda para ser tão semelhante com essa época? Então, repara, a gente tem que observar o seguinte, o século XVI, o século XVII, que está na emergência, vamos dizer assim, na consolidação, no início da consolidação da sociedade burguesa, esses séculos conviveram com uma coisa que era o fim da Inquisição. Então, qual que era o meio de controlar o cidadão para ele não ser herético? Era a Inquisição. Denunciar para a Inquisição da Igreja Católica, o sujeito era julgado, sem muito direito à defesa, era condenado e era sancionado publicamente, numa praça pública. Então, ele era degolado, ele era... colocavam um torniquete no braço, na cabeça e apertavam até o sujeito morrer. Ou então ele era queimado numa fogueira. Então era tudo muito trágico. Com o nascimento da modernidade, isso vagarosamente foi cedendo lugar para a disciplina. Então, os exames